Bem-vindos, pessoal, ao 5º episódio em português, porque já tivemos um último episódio em inglês. Se tu não viu, dá uma olhada aqui no nosso YouTube. Do Lugar é Lucro, nosso podcast aqui da Space Hunters, hoje com convidados muito especiais. Eu não sou convidado especial dessa vez, né? Eu sou o João Vitor, head de parcerias aqui da Space. Alguns me conhecem, né, por estar lidando com muitos parceiros. Se tu não me conhece ainda, provavelmente vamos conhecer no futuro, porque seremos parceiros no futuro. E hoje vamos falar sobre um tema muito especial, com uma franquia muito especial do mercado de alimentação no franchising. Pensou em alimentação, pensou em mundo animal. E eu vou passar aí primeiramente para o Marcos, se introduzir aí do mundo animal. Depois passa aqui para o nosso convidado Jackson e a gente segue. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, aí, parceiros aí de longa data, né? Parceiros especiais, então acho que tem um sabor especial, né? Falando de alimentação, já acho que tem um sabor especial, tá? No podcast aqui com vocês, parceiros aí de longo tempo, né? E que participaram dessa trajetória aí, participam dessa trajetória da Mundo Animal. Obrigado por estar aqui. Jackson, Olá, por favor. Pessoal, então, muito obrigado pelo convite aí do João, do Francisco. Eu já vou me dar o direito aqui de chamar de Chico, né? Porque já estamos próximos, né, Chico? Mas estou muito feliz de estar participando desse podcast com vocês. Acho que não tinha um nome tão especial para vocês colocarem aqui, né? Lugar é Lucro, e eu acho que a gente vai poder explorar bastante, né? A importância aí do lugar. Então, estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Espero aí que os nossos telespectadores possam também curtir essas horas conosco. Boa, né? Francisco? Tá, então, prazer, né? Vocês já me conhecem, mas para quem está ouvindo e não me conhece, eu sou um dos fundadores da Space Hunters, né? Então, um dos responsáveis da empresa ter chegado até aqui. E para quem não sabe, a nossa empresa ela é especializada na questão de localização e investimentos, né? Seja aqui, seja em Dubai, seja nos Estados Unidos, a gente consegue atuar. Até Filipinas a gente já conseguiu fazer algum tipo de projeto desse ramo. E eu fico feliz de a gente estar com parceiros de longa data e pessoas com quem a gente aprendeu bastante. Então, muito do que a gente, até produtos novos que a gente criou, foi graças aos feedbacks de vocês, né? Então, isso é muito bom, é muito gratificante estar aqui. E pessoas que têm experiência em podcast também, né? Vocês também têm o podcast de vocês, então a gente está com veteranos aqui, que é muito bom. Boa demais. Esse nome do Lugar é Lucro, inclusive, cara, foi um brainstorming muito louco, assim. E surgiu do nada, sabe aquela coisa, ChatGPT, me gere 20 nomes de podcast. Quem nunca usou, por favor, utilize, é uma ferramenta muito boa. E aí, cara, foi mexendo e até chegar em Lugar é Lucro. Não era, no primeiro episódio não era Lugar é Lucro, a gente teve que editar para virar Lugar é Lucro. Mudamos aí, lançamos como Lugar é Lucro. Nossa. Porque não tem nada melhor que, né, falar que lugar é lucro, então vamos melhorar o lugar que nós espetacular. Cara, o ChatGPT é uma maravilha. Tem uma vez que eu precisava fazer um pitch. Aí eu fui no ChatGPT, expliquei pro ChatGPT o que era Space Hunters. Aí eu disse, me explique. Ele me explicou. Aí eu disse, agora faça um pitch. Aí ele fez o pitch. Agora me faça um pitch de 3 minutos. Ele fez. Eu disse, agora faça como Steve Jobs. E ele fez o pitch como Steve Jobs. Eu disse, agora faça como Elon Musk. Aí ele fez como Elon Musk. Aí tu pode escolher o empreendedor que tu quer. Eu quero que tu faça como o Obama, ele vai lá e vai fazer um pitch. O problema é ele dizer o seguinte, não, só um pouquinho, tu vai trabalhar ou não vai? Daqui a pouco eu quero Daqui a pouco tá invertendo. Eu quero que tu faça como o Marcos da Mundo Animal. Exatamente. Uma hora vai chegar essa conta. A gente vai ter... Vai começar a cobrar o salário também lá. Não, meu, aqui agora. Transfer, faz o Pix. O franqueado vai pedir, né, como é que eu faço tal coisa? Tá aqui o link, meu querido. ChatGPT, como é que eu faço tal coisa? Imagina, né? Não, mas tem muito para evoluir isso ainda. E surgiu naturalmente. E assim, pra gente também é um orgulho ter vocês na mesa de verdade, comentando um pouquinho, agregando o que o Francisco tá falando, porque antes de eu entrar na Space, né? Eu entrei em outubro do ano passado, então tava fazendo quase um ano aí. Sou um cara novo na Space. E na vida também. E, cara, antes de eu entrar, sempre me falavam, não, cara, Mundo Animal, eram 2, tá? Específicos, que estavam no coração no início. Além de todos os parceiros, que era Lugano e Mundo Animal. E a Lugano já fizemos junto com a Carol, segundo episódio, quem não viu, e agora com vocês. Então, desde o início estava, cara, Lugano e Mundo Animal. Como, assim, top parceiro premium. A gente tem a classificação ali dos parceiros. Cara, top parceiro premium. Uma loucura. Então,
prazer. Só aumentou a responsabilidade Só agora, aumentou. Marcos, nesse podcast. Cara, não, é bom que legal. agora a gente fala bem, depois a gente se xinga. Fora do ar, brincadeiras à parte. Acho que é legal também nessa apresentação, quem ainda não conhece o Mundo Animal, conhecer um pouco de vocês como pessoa e conhecer um pouco de vocês como negócio, né? Se vocês conseguissem começar, Marcos, como pessoa também, cara, o que te trouxe até aqui, como é que é o teu dia a dia na Mundo Animal também? Legal, cara. Então, vamos lá, eu sou o Marcos Gunda, eu sou sócio e diretor executivo da rede Mundo Animal. Sou casado com a Gisele, né, minha esposa aí que eu amo muito. Tenho 2 filhos, o Ângelo de 12 anos e o Saulo de 8 anos. Sou gaúcho, né? Atualmente eu costumo dizer que sou cataúcho já, né? Porque Nos abandonou. estou há praticamente 5 anos, né, vivendo em Florianópolis. Minha formação é em gestão de negócio pela Fundação Dom Cabral. E antes, né, de entrar no franchise, né, estou no franchise há 4 anos e meio, né, junto com a Mundo Animal. Então eu fiz carreira aí no setor de energia, né, e aí 20 anos no setor de energia aí decidi fazer uma transição de carreira e aí acabei entrando aí na Mundo Animal, né, onde estamos aí até hoje. Boa. E não pensa em voltar para morar aqui em Porto Alegre, não? Por que foi para Florianópolis, inclusive? Então, eu fui para Florianópolis, muito interessante Floripa, né? Floripa, hoje até tem uma curiosidade muito interessante, saiu até uma matéria há pouco tempo, falando que 60% dos habitantes de Florianópolis já não são mais nativos. Então já inverteu, assim, tem mais gente de fora em Floripa, né, do que os próprios nativos, né? E aí é uma tendência, assim, né, de buscar a qualidade de vida, né? Então, assim, eu costumava dizer que morava no Rio Grande do Sul e todo ano fazia férias, né, em Floripa e voltava de Floripa do carro fazendo planos, né, de vida, né? Tipo, como é que eu faço para morar em Floripa, né, buscando essa qualidade de vida, enfim, e até que no mesmo momento, né, da minha transição de carreira para Mundo Animal, a família, né, viu uma oportunidade, né, de buscar um pouco mais de qualidade de vida, enfim, num outro estado, que não é tão longe, né, meus familiares, né, continuam aqui no Rio Grande do Sul, grande parte deles, então também não é longe também, né, e tá atendendo as minhas expectativas. Gosto muito aí de Florianópolis, né? É o nosso quintal, né? Eu falo assim, cara, Garopaba, Rosa ali, Florianópolis, é o quintal do Rio Grande do Sul. Se pá, tem mais gaúcho lá do que catarinense. Tem muito gaúcho, né? O ditado da turma lá é o seguinte, né? Dos manezinhos da ilha lá, eles dizem o seguinte: tem 2 tipos de gaúcho. Os gaúchos que vieram para Florianópolis e os que ainda virão, né? Então é isso que eles comentam lá, tá? Boa, demais. Jackson, mesma pergunta. Te apresento um pouquinho mais como pessoa. Legal. Teu trabalho no Mundo Animal também. Assim, uma carreira muito parecida com a do Marcos, né? Eu venho do ramo do setor de energia elétrica, né? Também foram 21 anos, né? Passei por uma multinacional americana, aí depois veio uma multinacional chinesa, então, né? Consegui aprender um pouquinho também, né, de como as relações, né, com o chinês, com o americano. Chegou a falar mandarim? Não. Não. Aí não, né? Tava ali, né? Tava ali. Tava por pouco, mas não. Saiu antes. Aí eu vim encarar o Mundo Animal. Mas enfim, eu sou casado com a Mariane, né, tenho um filho chamado Bento e um filho 4 patas chamado Chico. Eu moro. Nós também. Assim, nenhuma relação. Não, a Space também tem um filho de 4 patas chamado Chico. Às vezes ele faz podcast com a gente. Às vezes eu faz podcast dele. Moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Moro em Estância Velha, uma cidadezinha próxima de Porto Alegre. A minha esposa é franqueada, né? Então, eu falo assim, eu além de trabalhar na franqueadora, né? Na MA Franchising, que é depois o Marcos vai falar um pouquinho mais aí da holding, mas nós também somos franqueados, né? A gente tem unidade em Floripa, Palhoça e Recife. Então, temos 3 unidades. Então, além de trabalhar na franqueadora, eu também tenho unidades aí na Mundo Animal. Pertinho e longe, né? Pertinho aqui em Santa Catarina, longe em Recife. Exato. Por que? Como é que chegou essa tua pequena própria expansão, assim? Na verdade, assim, né, eu e o Marcos, a gente já se conhece, já tem alguns grandes anos aí, né, bastante tempo,
E a gente sempre imaginava mesmo fazer uma transição de carreira, né? A gente sabe que o mundo corporativo, ele é bom, né? Eu falo assim, que tudo que eu aprendi do ponto de vista de gestão veio, né? São 21 anos de multinacional, então a gente passa por muitos aprendizados, assim, muitos perrengues, a gente acaba lidando com várias pessoas, várias lideranças. E isso... Só que chega um tempo que também você dá uma cansada, né? Chega aquele momento que você também, né, pensa já lá fora, né? Ou mudar de posição ou de carreira. E aí nós, na época que era Mundo Animal, nós compramos 3 licenças da Mundo Animal. A gente conheceu a Mundo Animal, teve contato com a Mundo Animal, com alguns colegas de empresa que haviam saído e colocado uma Mundo Animal. Quanto tempo atrás, mais ou menos, isso? Estamos falando disso em 2018, né, Marcos? Isso. 2018. 5 anos ali. E aí nós compramos, então, na época não era franquia ainda, né? E nós compramos 3 licenças. Na época nós tínhamos comprado Jaraguá, Balneário e... Lembra agora? Acho que era Florianópolis. E Floripa daí, né? Isso. Porque o Marcos queria fazer essa transição e queria morar em Floripa. E compraram juntos. E compramos Sim, juntos. sim, como sócios. Né? Como sócios. Legal. Aí o Marcos fez a transição de carreira e eu fiquei ainda na empresa e nós colocamos aí a primeira unidade em Floripa. Depois o Marcos vai contar um pouquinho dessa história, né, da Mundo Animal, como é que entra Floripa nessa história toda, porque acabou que Floripa foi uma unidade mais conceito da época, não vinha no modelo e Floripa acabou virando um novo modelo de Mundo Animal. Mas enfim, aí a gente comprou então essas 3 unidades e colocamos a primeira. E eu falo que Mundo Animal é cachaça, né? Assim, Vicia. Vicia, né? É algo, assim, não só pelo modelo de negócio, assim, mas pelo que ele gera nas pessoas, o que gera nas famílias. E aqui que tá o legal do negócio, né? Assim, de você levar entretenimento para as famílias, uma experiência diferente. E aí que acabou que a gente botou Floripa, depois botou Palhoça, agora recentemente a gente botou Recife também. E aí a minha família hoje vive de Mundo Animal, seja na franqueadora quanto em unidades. E é isso. Que demais. Mas foi a primeira unidade em Florianópolis, mas não foi a primeira unidade da rede que não era ainda franquia, né? Ou foi a primeira unidade? Não. Já tinham outras? Só tinham, existiam 12 pequenas unidades no interior do Rio Grande do Sul, né, como... Até já vou contar um pouquinho da história aqui, então, já aproveitar já aqui e engatar, né, como é que nasceu, né, o Mundo Animal. Acho que vale a gente rapidamente falar sobre isso. A Mundo Animal, ela nasceu como Mundo Animal Lanches, né, era o nome, foi criada pelo meu sócio Ari Andrade, né, que foi o fundador da Mundo Animal Lanches, né. Ela nasceu em Capão da Canoa, né, aqui no litoral gaúcho, né, uma unidade pequena, aí, 60 metros quadrados, né, e desde o seu nascimento ela já se mostrou um modelo de negócio muito promissor, sempre gerou muita curiosidade, muita fila, né, e já nasceu com uma pegada mais temática, de nome de cardápio diferente, o nome dos lanches diferente, uma decoração, né, guardado as proporções da época e a grana que se tinha disponível na época, né, já se tinha uma característica diferente, né, de um modelo de negócio. E através do Ari, a Mundo Animal ela começou a crescer como licença de marca na época e de maneira mais familiar, né? Então amigos, né, foram aí, inaugurou a unidade de Torres, né? Aí inaugurou a unidade em Arroio do Sal, Araranguá, né? Começou a ficar mais ali nesse litoral aqui, né? Tem uma em Erechim, não tem? Então, aí depois começou a crescer, aí cresceu Erechim, né? Bagé, foi uma unidade também mais antiga, né? Tudo já com o branding Mundo Animal que a gente vê hoje? Ou Não, completamente diferente, né? Então, diferente. o nome era Mundo Animal Lanches, né? Logo diferente, tudo diferente, né? Não então, tinha o leãozinho, o Leonel, não tinha nada, né? Assim, nesse sentido, assim, né? Como eu falei, tinha um cardápio já temático, tinha um modelo de negócio promissor, né? Mas cresceu de maneira mais familiar como licença de marca, né? E aí foi então que em 2018, né? Quando eu comecei a procurar, né, algo para fazer uma transição de carreira, decidi empreender, até muito incentivado pela minha esposa, pela Gisele. A Gisele hoje, inclusive, ela é a diretora de marketing, né, da Rede Mundo Animal. Então nós começamos a procurar negócios, né? E aí, através de um colega nosso do setor de energia, um colega que já havia feito uma transição de carreira, ele havia aberto uma dessas 12, né? Abriu em Santa Maria,
né, uma unidade, né? E como eu estava procurando com o radar, né, procurando negócios, assim, e aí eu descobri, né, que o Matheus, né, até hoje ele é multifranqueado nosso, acho que tem 10 unidades. O Matheus, ele havia aberto um negócio e tal, e aí eu nunca me esqueço, assim, nós estávamos lá na empresa, se preparando para entrar numa reunião na presidência, né, e aí estava no corredor ali esperando, e aí eu chamei o Matheus para conversar assim, o Matheus, né, deixa eu entender, você abriu, você está empreendendo e tal, ele não tinha saído da empresa ainda, ele já tinha aberto, mas não tinha saído, estava naquele momento ali de transição, né. E é muito bacana ouvir a versão dele também. Quando eu chamo ele ficou com medo de falar. Ele disse, não pode falar, não tô empresário. Então, pode falar, meu, de boa e tal, né? Então, achou que eu ia dar uma enquadrada nele lá na empresa. E aí, o Matheus me falou da Mundo Animal, e foi que eu tive o meu primeiro contato com a Mundo Animal. E aí, eu perguntei para ele sobre os números, né? Até que fatura, né? A Mundo Animal, isso em 2018. Eu nunca me esqueço, ele dizia que a Santa Maria faturava R$200 mil por mês. Né? E pra época, né, como eu tava pesquisando negócios, enfim, né, eu pensei, pô, mas 200 mil, quanto é que tá deixando de margem, né? Ele disse, não, tá deixando 20%, né? Aí eu disse, cara, não pode, né, cara, tá muito bom esse negócio. Vou falar isso, eu saio daqui agora. E quanto é que foi teu investimento? Acho que pra época era um investimento de R$500 mil pra época, né, enfim, lá em 2018. E aí eu não acreditei de início e, sabe, manda os números, deixa eu entender, né? Ele me mandou os números, as planilhas, eu olhei, pô, o negócio parece interessante, né? E aí fui conhecer, então, a Mundo Animal, existia uma em Caxias do Sul, aí eu fui conhecer a Mundo Animal, e aí a Gisele foi junto, que é a nossa diretora de marketing, e aí quando a gente chegou e olhou a Mundo Animal, aí conheceu pela primeira vez, teve o primeiro contato, aí viu aquela fila e tal, de, pô, o negócio é interessante, né? Tem potencial, né, para ser lapidado, para se desenvolver, para crescer, para ganhar o Brasil, né? E então a gente se apaixonou, assim, eu costumo dizer que eu me apaixonei pelos números primeiro, e aí a Gisele, né, se apaixonou pelo conceito, né, viu que tinha potencial para ser lapidado, né, e ser desenvolvido, e aí então que nós entramos, né, na Mundo Animal, aí chamamos o Jackson e a Mari, que é a esposa do Jackson, e entramos, aí conhecemos o Ari, né, fizemos uma reunião com o Ari, e aí eu acho que tem uma coisa importante também aqui que vale destacar, né, que eu sempre gosto de destacar, o pessoal que está nos assistindo também, que são empreendedores, estão querendo empreender, né? Eu costumo dizer assim que é importante olhar assim quem está por trás das empresas, né? Porque às vezes você olha uma marca, enfim, né? Se apaixona por um modelo de negócio, mas quem que está por trás? Quais são os valores dessas pessoas, né? E aí eu acho que foi bacana porque quando eu conheci o Ari, né? Eu vi que era uma pessoa de valor, uma pessoa de bom caráter também, isso me deu mais confiança, né? Conversei com todos os licenciados da época, também com todos, liguei para todos os 12, né, entendi, né, os números, enfim, me deu confiança para entrar. Então é uma outra dica também, né, acho que quando vai entrar numa rede de franquias, né, conversem com os franqueados, né, entendam, né, o momento de cada um, entendam como a empresa funciona. E aí eu e o Jackson acabamos, né, entrando como, primeiramente como licenciados, né, com 13 unidades, né, e aí depois eu acabei dando um outro passo, né, que foi de virar sócio da franqueadora, né, eu e a Gisele viramos sócios da franqueadora. E aí, quando a gente entrou, então, aí tem a história de Florianópolis, né, que é Florianópolis, nós entramos na rede, né, no final ali de 2018, final de 2018, ali, outubro de 2018, e em maio, né, inaugurou a unidade de Florianópolis já com uma unidade conceito, já, aí sim, né, com o Mundo Animal, lanchonete temática e tudo que está por trás dessa marca, aí trazendo pessoas boas, aí pessoas competentes também para nos ajudar nessa jornada. Boa. E foi do Ari ou foi mais teu, do Jackson, essa virada de licença para franquia? Vamos, né, realmente crescer em nível Brasil, vamos mudar o marketing, o branding, formatar essa unidade conceito? Então, né, aí tem várias mãos, né? O primeiro, que quando, né, eu sempre, né, como eu já estava procurando negócio, estudando negócios, eu sempre gostei muito do modelo de franquias. Por que eu sempre gostei muito do modelo de franquias, né? Eu acho que tem um pouco também do que o Jacques comentou, né? Por nós virmos de empresas multinacionais que atendiam áreas muito abrangentes, né? Então, de certa forma, a gente sempre trabalhou em rede,
né? Então, assim, pô, você tinha uma agência no lugar, tinha uma base de operação, te viajava o estado todo, né? Então, a gente sempre teve essa questão de trabalhar em rede, né? E de usar a força da rede, né? E como potencial de alavancar o negócio, de se ajudar, que para mim é um dos pontos mais positivos hoje uma rede franquia, né? É o que eu chamo de força da rede, né? Quando você usa isso para o bem, né? Você é diferente do empreendedor solitário, que às vezes não tem com quem falar. Não tem com quem... o problema é a economia, o problema é o meu negócio, o problema é a minha receita, é os meus funcionários. O que está acontecendo? Ele não tem, às vezes, com quem falar. E numa rede, né, você se fortalece, né? Então, eu acho que já vem um pouco da nossa essência, né, de mundo corporativo, de trabalhar em rede, né, a busca da franquia, né? E aí, então... quando eu entrei no negócio, uma das minhas exigências foi que não, vai ser o modelo de franquia e nós vamos fazer toda essa formatação e vamos trazer pessoas competentes para nos ajudar, porque eu também, né, estava chegando no mercado do franchise, vindo do setor de energia, então eu precisava realmente conhecer rapidamente esse mercado, né, para poder acelerar aí a expansão da Mundo Animal, né? Então trouxe pessoas também competentes para nos ajudar nesse sentido. Boa. E esse início de expansão, ele foi rápido? Como é que ele foi para vocês, assim, primeira, segunda, terceira unidade de franqueado, que já não era mais esse ciclo de amigos próximos, assim? Como vocês iniciaram isso? Chegou a ser baby steps, assim? Como foi a evolução? A gente, assim, acho que tem um número que é importante falar já, que é assim, hoje 90% dos nossos franqueados tem mais do que uma unidade. Isso é muito, né? Olhando para é altíssimo. Rede, assim. Cara, é altíssimo. No né? franchise em Brasil, esse é um número, assim, talvez seja um dos melhores números que se tem hoje no Brasil. Vocês têm controle disso? Vocês sabem se vocês são o melhor número? É difícil controlar. É difícil, mas é um número, assim, como é muito próximo de 100, isso significa o seguinte, que, né, de 100, pelo menos só tem 10 franqueados que não tem mais do que uma. Né? Se tivesse 100 unidades, hoje nós temos 75 unidades. E talvez eles queriam, né, ou poderiam ter mais que uma e ainda não tem capital, pode ser. E assim, até a gente pega o nosso exemplo, né? Quando a gente comprou, vendo o potencial que o Marcos falou do negócio, nós não compramos uma e vamos ver como é que vai, né? Nós já compramos 3. E isso aconteceu lá em 2018, 2019, e até depois com a loja Conceito, o pessoal foi percebendo o seguinte, tem ainda mais valor do que já tinha o negócio. E aí foi comprando já a primeira, a segunda, a terceira, e aí hoje, assim, hoje nós temos muitos franqueados que compram uma, inaugura e 2 meses depois já compra a sua segunda unidade. Sem ele ter tirado o recurso. Sem ele ter tirado o investimento. E por que isso acontece? Porque, assim, claro, né, vem a questão da margem, mas ele vê potencial. E é isso que muda o jogo, né? Ver o potencial do negócio. Ele consegue perceber que é questão de tempo para ter isso. E foi isso que aconteceu no passado. Então, na medida que a gente foi avançando com franquias, né, o pessoal foi comprando mais e chega nesse número de 90%. Né? Então, assim, o Marcos sempre diz, né, que nós colocamos muito pouco recurso em marketing para vender franquias. Em tráfego. Como é que é essa estrutura de comercial de expansão de vocês hoje? Assim? Porque justamente o que acontece, né? Esse número nos ajuda, né? Porque um compra já a sua segunda, a sua terceira, o novo franqueado que entra, de novo, percebe o valor do negócio e já compra a sua segunda, e a gente vai expandindo nesse formato. Mas nós não colocamos recurso de marketing para vender franquias, porque o negócio está se vendendo. E tem uma informação que é legal, assim, né? Geralmente, os investidores que compram a Mundo Animal tiveram uma boa experiência em loco, né? Eles usufruíram da experiência, eles experimentaram uma Mundo Animal. Vocês colocam isso como obrigação também? Antes de tu virar franqueado mesmo, tu tem que ir numa Mundo Animal e experimentar? Ou... assim... geralmente ele já passou pela Mundo Animal. Por quê? Porque onde ele vai para né, com a sua família jantar, percebe valor e olha, assim como nós fomos em Caxias do Sul na época, né? A gente chegou lá e disse, não, esse negócio aqui é um negócio que é diferente. Esse é um negócio que tem valor, esse é um negócio que pode, né, que pode me render bons lucros, vamos chamar assim. E aí o que acontece? Aí ele nos contacta. Olha, aí percebe que é uma franquia.
E aí, então, começa todo o processo, né, de venda de uma franquia. Mas qual que é o ponto aqui? Ele percebe valor, né? Porque ele teve uma boa experiência. Porque geralmente, assim, quando é que você gosta... Ou você é um investidor que quer colocar um negócio, né? Enfim, investir em algo para ter esse retorno e depois ter o seu lucro. Ou ele teve uma boa experiência e ele percebe, pô, mas isso aqui eu gostaria de ter. Isso aqui é diferente. E aí, então, passa a entrar em contato conosco, a gente faz, enfim, né, todo o processo de venda de uma franquia. Uma pergunta, como é que vocês fizeram com os licenciados que já tinham, que eram unidades que eram bem diferentes do que é agora? Como é que foi trabalhado isso? Porque eram... Eu pergunto sempre de Erechim porque é minha esposa de lá. E aí, de vira e mexe no caminho para ir para casa dos meus sogros, eu passo pela Mundo Animal. E eu notei que ela mudou agora, a identidade visual dela não era atual, faz pouco tempo, né, que mudou. Como é que vocês trabalharam para as unidades que eram pequenas, assim? Muito legal esse case. Até você falou em Erechim, é muito interessante que Erechim até vai tá trocando de ponto lá, agora vai trocar de ponto lá, então o franqueado lá, que é o Jean, que é nosso sócio também da franqueadora, né? Ele também... Isso é uma coisa interessante também, né? Os sócios da franqueadora, todos têm unidades, né? Então a gente costuma dizer que a gente conhece bem o nosso chão de fábrica, conhece bem, né, a dor do franqueado, né, conhece bem as vitórias também dos franqueados, os desafios, né, e o Gela tá mudando, né, o ponto, porque hoje a loja dele é uma das lojas mais antigas, né, onde não se tinha, às vezes, estudo para fazer, e ele acabou, atualmente, a loja ali embaixo do térreo de um prédio residencial, né? E ele tá tendo muito problema com ruídos, né? Enfim, barulho, né? Dos moradores, então ele comprou um terreno, tá construindo, né? Um imóvel. E era uma loja pequena, né? É uma loja pequena, né? Pro tamanho da cidade até, ela tá bem dimensionadinha, né? Então aí Erechim vai mudar de lugar, né? Mas é interessante que a tua pergunta, né, sobre os 12 licenciados, né? O que aconteceu com eles, né? Qual foi a nossa estratégia desde o início, né? Então, quando nós entramos para a rede e decidimos, bom, vamos ser franquias, né? Então, nós fizemos todo um trabalho de novo posicionamento de marca. Então, nós definimos, nós somos uma lanchonete temática. Nosso nicho é temático. Então, nós não somos somente food service. Nós somos entretenimento com gastronomia. Né? Então acho que aqui também é um ponto bem interessante, né, para quem está pensando em negócio, assim, você precisa definir qual o teu negócio, né? Então assim, nós temos muita clareza, nós somos entretenimento com gastronomia, nós estamos no nicho do temático, e aí depois disso, bom, quem é o nosso público-alvo? Então entendemos que o nosso público-alvo são famílias com crianças, grandes grupos, né? Então, isso tudo foi nos direcionando, né? Qual é o nosso propósito? Desenhamos nosso propósito, né? Nosso propósito é estimular, fortalecer, valorizar vínculos familiares, né? É isso que a Mundo Animal entrega, é isso que nos guia todo dia. E aí, quando nós empacotamos isso, aí vem de novo a questão da unidade de Florianópolis, né? Que foi a nossa unidade conceito, sem anunciar nada para os 12 que já existiam com licença de marca. Nós desenhamos a nova identidade visual, uma loja maior, uma loja com uma área kids gigante. Até então era uma área kids um pouquinho menor, de madeira, então foi uma área kids mais profissional. Uma unidade com loja de souvenir, uma unidade com uniforme diferente já, de guia de expedição. Então a gente entrou realmente com um conceito, obviamente que o show do Leonel, entrou o Leonel, aí nasceu o nosso mascote, nasceu o show dele com uma música autoral nossa, que tem a ver com o nosso propósito. E quando inaugurou a unidade de Florianópolis, todos os licenciados foram convidados para conhecer a unidade de Florianópolis, né? E é aquilo que o Jackson comentou, quando a turma chegou, né, e conheceu a loja, conheceu o conceito, eu também quero. Então foi muito interessante, né, porque mesmo, né, na época nós fizemos um movimento jurídico de trocar os contratos de licença, né, por contratos de franquia, então todos trocaram, todos aceitaram trocar, e mesmo, né, tendo força de contrato de fazer com que a turma trocasse marca, enfim, né, remodelasse a sua unidade, não precisou, né? Então, assim, os próprios licenciados da época disseram assim, não, eu quero isso para mim também, eu vou investir, eu vou... E todo mundo fez um movimento. Hoje, né, não temos nenhuma unidade que tenha aquela identidade visual mais antiga, né? E aí a Mundo Animal começou a crescer
com essa nova identidade, com essa nova pegada de mundo animal, lanchonete temática. Legal. E para eles serem próximos, devem ter ajudado também, né? Assim, não serem licenciados tão distantes, não ser uma rede tão extensa de pessoas desconhecidas. No início ajudou muito, né, nesse sentido, né? Então, assim, de realmente serem pessoas mais próximas até do Ari na época, né? Que havia, né? Negociado como licença de marca, de mim e do Jadson não tão próximo, a gente foi criando essa relação de confiança, né, no início, né, e é algo que a gente acredita muito, né, na Mundo Animal. Nós temos alguns valores, né, e aí de novo, né, eu trago, assim, de quem são as pessoas por trás do negócio, né, são pessoas que têm valores de família, de honestidade, de transparência, de verdade, de olho no olho, né? Então eu tenho umas frases, já estão até meio batidas aí que eu uso com os franqueados, mas, por exemplo, assim, tem uma frase que eu uso muito assim: não tem assunto que a gente não possa debater. Não tem assunto ruim, né? E nós aqui, os diretores, os sócios, a gente faz questão de atender todos os franqueados. Então eu me orgulho, né, de dizer o seguinte: nunca deixei um franqueado meu sem resposta, nunca. E eu falei isso agora na convenção nossa aqui, nós tínhamos 200 pessoas na convenção nossa na semana passada em Salvador, nós fizemos, e eu falo, nunca deixei. Aqui, se tem alguém aqui que eu não atendi, que eu não respondi, levanta a mão aqui, né? Ninguém levantou. Então, ninguém levantou, porque nós temos esses valores, assim, sabe? Nós temos valores realmente, assim, óbvio, né, que tem uma regra do jogo, né, então estabelecida, né, no franchise, não vira bagunça, né, não é todo mundo faz o que quer, não pode ser assim, senão você não cresce, né, de forma sustentável, de forma consolidada, de forma robusta, né? Mas, né, você tem acesso aos diretores. A gente não temos uma empresa burocrática, nós temos uma empresa ágil, uma empresa veloz, né, com base em valores bem alicerçados. É bom que tu falou isso agora no podcast, porque tem bastante tempo para perguntas que o Chico talvez não faria, que agora ele vai fazer. Que agora pode falar. Sabemos que podemos falar sobre tudo. Pode. É uma coisa importante pro podcast. A gente diz lá o seguinte, ó: não tem pergunta difícil. E não tem resposta difícil também. Ou seja, né, assim, às vezes a gente faz alguma pergunta que não quer ouvir a resposta. E né, de acordo com os valores que o Marcos falou, assim, a gente vai ser sempre transparente, né? Pode ter resposta que não agrade e pode ter resposta que vai agradar. Mas na prática, assim, não tem pergunta difícil, né? Não tem assunto difícil. Nós vamos falar sobre tudo. Acho que o mais importante é tu construir em cima disso, assim. A gente recebeu vários feedbacks do trabalho de vocês e é muito bom mesmo, até quem tá escutando, quando as redes que a gente trabalha passam esse tipo de visão, porque, assim, a gente é uma consultoria, né? A Space como um todo, assim, eu e o Francisco. E a principal visão de consultoria, de diferença, é o fato de que a gente tem pessoas por trás. Exatamente. E a gente fala muito disso, assim, cara, tu não vai estar falando com uma máquina. Tu vai entrar na videochamada para analisar a cidade de Florianópolis junto com o Gabriel, geógrafo, formado em geografia, professor de geografia, que estuda e trabalha, e tem um foco em sistemas GIS. Ou tu vai falar com o Francisco, que é arquiteto, urbanista, com formação e pós-graduação em marketing, que une mercado e urbano. Então, essa visão de ter uma pessoa por trás faz com que tu possa adaptar, porque o Francisco pode adaptar o jeito que ele apresenta. O Francisco pode adaptar a língua que ele apresenta. Então, ele pode estar apresentando em inglês, em mandarim. Mandarim ainda não. Mas pode estar apresentando mandarim vai ser difícil. em espanhol, pode estar adaptando, entendeu? E, assim, é muito mais fácil tu adaptar um ser humano do que tu adaptar uma máquina, do que tu adaptar uma plataforma, algo, porque o ser humano pode moldar e fazer, cara, vamos fazer o estudo e o projeto da Mundo Animal. Assim, tem o estudo da Space e tem o estudo e o projeto da Mundo Animal, que tem essas específicas características que são importantes para vocês. E aí a gente começa a ser parte da marca. E quando a gente começou a ouvir, adaptar, entender que a gente tem que... Cara, qual é a nossa força? Qual é a nossa diferença? Isso é uma coisa que tu falou assim, meu propósito, essa visão. Cara, o propósito a gente sempre teve, sempre assim, a gente precisava ajudar negócios a se localizar e não falir por causa da localização. Porque a gente sabe que tu pode ter um baita negócio, ele vai falir se ele estiver no lugar errado. Ponto. Mas eu gastei muito no arquitetônico, meu produto é muito bom. Legal, ótimo. Vai falir. E eu não quero que esse cara vá à falência. Então o propósito é muito certo. Só que como que a gente desenvolve a árvore de produtos mudou muito. Porque aí, cara, qual é a minha real força, minha real diferença? Quem não está trabalhando com outra empresa trabalhando com a gente, qual é a principal vantagem? E vamos tornar isso uma real vantagem suficiente para, cara, não ter argumento. Isso foi uma coisa que o Francisco pode ver, mas eu trouxe muito para dentro do Space e defendi muito.
Não que isso não era defendido no Instant Space, mas acho que, assim, com mais gente, obviamente, que tu traz gente boa pro negócio, tu começa a desenvolver mais coisas, né? Que menos gente é mais difícil. É, aquela questão do... Até o que vocês fizeram com a marca, né? Vocês pegaram algo que já existia, já te fazia um certo sucesso. Eu me lembro do Mundo Animal em Capão da Canoa. Eu achava que era veterinária. É isso aí. Tem uma veterinária Mundo Animal do lado da Space, do lado do nosso escritório. Aí a gente passa assim, pô, todo dia eu passo pelo Mundo Animal. Mas tu sabe que, só pegando um gancho que você falou, né, Chico, até um tempo atrás, né, até pouco tempo atrás, o pessoal, né, ligava na Mundo Animal, né, e perguntava se era pet shop, Meu né? Deus. Então, assim, o pessoal sempre confundia isso, né? Hoje inverteu, né? Hoje o pessoal liga nos pet shop e pergunta se lá serve refeição, se vai ter show à noite e tal. Então mostra um pouco da força da marca, que a gente tá realmente conseguindo ganhar o Brasil. E é uma loucura, porque eu me lembro que na época eu passava e falava assim, olha ali, veterinária que serve os bichos que morrem, eu falava brincando. Mas isso é uma coisa interessante, porque eu quero chegar, porque vocês transformaram a marca, vocês viram além, vocês botaram um ar novo, um ar fresco dentro da marca. Isso é o que acabou acontecendo dentro da nossa empresa também. Porque eu estava totalmente inserido dentro da parte operacional. Tu fica ali afundado em pagar conta, resolver os pepinos, resolver a questão do sistema e tudo mais. O Francisco fazia muito estudo também, né? Sim. Isso é uma coisa assim, cara, isso é uma coisa que é raro tu ver uma empresa que tem 5, 6, 7 anos de mercado, que o CEO, fundador, tá na tua frente apresentando o estudo. Cara, a gente faz... Ano passado a gente fez 350, 360 estudos. Ano passado, 2022. Um por dia. Esse ano a gente tá com... quase um por dia. Cara, esse ano a gente tá em 200 e... eu não vou falar o número certo. 220, por aí. Mais. Um pouquinho mais, né? Não vou falar o número certo. Mas assim, cara, como é que o CEO vai sentar e vai entregar? O Francisco sentava, revisava. A gente tem um kit de produção, né? Mas o Francisco revisava e entregava. Aí agora a gente tá conseguindo, cara, crescimento, entendeu? Evolui e consegue passar o conhecimento do Francisco. Porque tu não tá comprando o conhecimento do Francisco, tá comprando a metodologia da Space. A gente pode escalar isso mais. Exato. E o bom foi que o João, ele revolucionou a parte de parceria. Eu não tô falando isso porque ele tá aqui, tá? Não é pra puxar saco dele. Mas ele conseguiu. Estrelinha pro João. Porque ele entrou e começou de fato a ver assim, tá, qual é o valor? Qual é o valor da empresa? A gente entrega estudo ou a gente resolve o problema de localização? E a gente estava entregando estudo só. Era uma fábrica de estudo, E aí ele viu assim, tá, peraí, a gente quer revolucionar. E ele começou, o Dona, que é o nosso CS, começou com os Customer Success de sucesso do consumidor, para quem não fala inglês, né? Do Chico Advisor lá. Aí ele começou a ver assim, tá, os caras estão passando essas dores. O Gabriel, que é o nosso gerente, um dos nossos gerentes de produção, começou a falar algumas coisas. E essa questão do pessoal vestir a camisa aqui dentro da empresa, a gente começou a criar soluções, de fato. Que hoje em dia a gente tem produtos onde não fica ali 3 semanas para entregar uma análise. A gente entrega aquilo que é a dor do cara. O cara só quer saber se aquele imóvel é bom. Né? Que é o que eu estava comentando ontem. Chegou uma cliente e falou assim, eu quero marcar uma mentoria contigo. A gente tem uma agenda onde ele entra no portal do parceiro, clica lá e entra uma agenda com um dos nossos profissionais, que graças a Deus não é só eu. Né? Eu atendo minoria agora. E aí eu disse para ela, não, qual é a dor? E ela, esse imóvel em Camboriú. Eu falei assim, me passa agora o endereço. Eu tava com tempo livre, depois fui lá, mandei todo um texto, redigi um texto, falei, esse imóvel é bom por causa disso, acho que vale a pena negociar. Em questão de 20 minutos eu resolvi o problema dela. E não precisou ir, porque era um ponto. Dependia daquele, era ou aquele imóvel não era. Eu disse, essa cidade até dá para aquilo que tu quer, vai ter assim, 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 tem aqui no entorno, olhei Google Maps, falei, olha, porque eu sou urbanista, eu disse, por questão da cidade, acho que o negócio vale a pena. Ela, precisava disso. Era isso aí. E a gente resolveu. E a gente não teria criado isso se não fossem pessoas que agregaram dentro do time, né? Se fosse só eu fazendo, talvez a empresa ia estar fazendo estudo, não sei como é que ia estar, não ia ter. Isso demorou, né? Assim, cara, isso não aconteceu nos meus primeiros, 5 meses. Não aconteceu. Os primeiros 5 meses, cara, eu entrei conversando, fiz muita reunião de alinhamento. Muita. Chamei o Jackson para uma reunião, se não me engano, só de alinhamento. Era só para ouvir. Cara, eu sou novo aqui, quero entender, o que a gente faz, falando sério, o que a gente faz mal hoje? O que a gente faz bem hoje? Quero só ouvir. Cara, como eu fiz contigo, eu fiz com umas 60 parceiros. Cara, 60 pessoas falando que a gente faz. E depois de 5 meses disso na prática, de gente falando, não quero mais trabalhar com Space, que a gente falou, vamos mudar. Sentamos e aí teve uma abertura muito grande também, que eu vou elogiar aí o Francisco de volta. Do Francisco, do Arthur, que é nosso sócio também, do Felipe, que também é nosso sócio, Leonardo. Mas isso é um ponto interessante que você falou, né, João? Aí, vamos lá, vamos trazer para o mundo dos negócios, né?
a questão da visão do cliente, né? Então, a gente, por vezes, né, se depara com empresas que tomam decisões olhando para dentro. Uhum. Então, assim, eu preciso resolver um problema meu de processo, tá muito caro esse processo aqui, eu preciso fazer diferente e tal. Muda toda uma estrutura, toma decisões, né? E não olha para fora, não olha para o cliente, né? E a gente costuma dizer assim, que a gente, como negócio, a gente precisa resolver uma dor do nosso público-alvo, uma dor do nosso cliente, né? E quanto que a gente está conversando com o nosso cliente, né? Então, assim, a gente tem muito isso, né, enraizado, né, na Mundo Animal. A gente tem, né, uma diretoria, né, de marketing, experiência do cliente, onde a gente faz pesquisas, né, com clientes, né, para ouvir o cliente. A gente vai mudar a cardápio, cara, vamos ouvir o que o cliente está querendo, vamos ver o que ele está sentindo, vamos mexer no show, vamos falar com o cliente, né. E nós temos hoje um público, né, muito engajado na Mundo Animal. Nós estamos hoje com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, um público muito engajado, participa muito das nossas pesquisas, né? Isso é muito legal. E é muito legal o que você fez, né? E eu acho que para mim, assim, é uma das grandes falhas, assim, de muitas companhias que começam a mexer em produtos, em processos, em serviços, olhando para dentro e Exato. não conversando com o cliente final. E parece básico, mas é exatamente. que tu é levado por uma inércia. Na minha reunião de semanal, por exemplo, do time ali da Space, tem um time da Space. Não tem um cliente ali na reunião semanal. Eu trabalhava antes, inclusive, isso é legal comentar. Antes de eu trabalhar no Space, eu trabalhava no mercado financeiro. Eu sou cria do mercado financeiro, que nem boa parte da minha geração aí que é cria do mercado financeiro. Teve um boom no mercado financeiro. Não fui assessor, tá? Trabalhei na parte de gestão, de back-office. E eu trabalhava numa empresa aqui de Porto Alegre chamada Clube do Valor. E teve uma reunião final do ano do Clube do Valor, reunião final. Cara, o Clube do Valor tem pessoas que trabalham no Brasil inteiro, eram umas 60, 70 pessoas, se não me engano. A gente trouxe todo mundo pra Porto Alegre, botou todo mundo lá no Dado Beer, vocês conhecem no Dado em Porto Alegre, fazendo propaganda gratuita, lá no Dado Beer. E para fazer o planning, né, geral para 2023, para fazer para o planning de 2021 para 2022, né, lá atrás, eles chamaram 2 clientes, pagaram a passagem dos caras para vir para Porto Alegre, para eles sentarem e ter um momento só dos caras falando como é que foi a experiência deles. Os caras chamaram pra reunião presencial 2 caras. Sentem aqui e falem o que fez brilhar o olho. O cara ficou 30, 40 minutos lá falando sobre a experiência dele. É muito legal, né? Hoje você tem metodologias de pesquisa, de focus group, né? De trazer o cliente. Eu tenho um aprendizado também que eu tive, até compartilhando, fazendo propaganda também, né? Aqui tem um monte de propaganda de graça. Fazendo a propaganda da Havan, né? Uma vez eu lembro do Luciano Hang mostrando, né, que nas reuniões de diretoria deles, onde eles precisam tomar decisões importantes, e ele filmou a sala de reunião e tinha uma cadeira com uma plaquinha, cliente. E aquela cadeira ficava sempre do cliente. Então, quando eles estavam tomando uma decisão, vamos tomar uma decisão, vamos mudar isso também. E o cliente? Faz sentido para o nosso cliente? Então, para sempre ter aquela lembrança, né, de quem consome, do cliente, né? Então, ele criou um método, né, para fazer com que o time, né, sempre lembre do cliente. É muito interessante. E se isso é legal para produto, né, que, vamos lá, varejo, produto, Havan, né, é importante. Não, serviço também, né? Experiência, cara. Assim, a experiência do Leonel, assim, fala daqui a pouco, às vezes, mais do que o produto de vocês, às vezes. O produto é importante e muitas vezes vocês ganham, né? A gente ganha o profit, a grana, o lucro no produto, ok. Mas a experiência, às vezes, é o que faz o cara fazer o aniversário do filho dele lá. E aí vem uma questão, o Mundo Animal, ele era um empreendimento de sucesso já, né? Ele fazia sucesso. E vocês praticamente pivotaram um negócio que estava dando certo. Como é que vocês conseguiram fazer? Como é que vocês conseguiram fazer isso na unidade de Florianópolis? Pegar um modelo que dava certo, tinha unidades, vocês chegaram para alguém que já era o dono da marca e falaram, eu vou abrir 3 unidades e eu vou mudar tudo. Como é que vocês conseguiram fazer? Porque mudar o que tá com problema é fácil. O problema é mudar o que não está com problema. E vocês viram que podia ser melhor. Como é que vocês conseguiram... Como é que vocês conseguiram fazer isso? Que é complicado fazer o dono do negócio falar assim, não, realmente dá para ser melhor, vou arriscar. Então, eu acho que tem um outro ponto importante também da Mundo Animal, que nós temos um bom alinhamento entre os sócios. Né? Então, quando eu decidi, né, largar minha carreira no corporativo e entrar na Mundo Animal,
A gente fez um bom alinhamento, né? E eu acho que tem uma dica aqui também, né, para a turma que vai empreender, né? E às vezes, né, precisa de ter um sócio, né? Não tem todo o capital, quer dividir risco também para entrar num negócio. Eu acho que começa assim pela questão de alinhamento de valores. Quem são as pessoas que você vai escolher para sócio? Ele tem o mesmo valor que eu, né? É um cara honesto, é um cara de família, é um cara sério, um cara que honra os compromissos, um cara que honra lá, paga as dívidas, né? Então, as coisas simples, né? Então, acho que tem um alinhamento de valores para escolher quem são os seus sócios, né? E depois, né, eu acho que tem um segundo passo, que é deixar claro papéis e responsabilidades. Né? E eu acho que esse foi um grande, talvez assim, um momento importante da Mundo Animal, que quando nós decidimos fazer a sociedade, nós deixamos muito claro, né? Então, assim, bom, a Gisele vai cuidar de marketing, experiência do cliente, o Ari, né, que foi o fundador da Mundo Animal Lanches, ele gostava muito, é um cara muito criativo ali e tal, ele gosta muito de obra, enfim, então assim, cara, ele diz, Marcos, meu chão é montar loja, né? Então assim, eu quero montar loja, eu gosto de viajar, eu gosto de estar na estrada, então tá, você vai tocar aqui essa parte, aí o Jean, que é o outro sócio, né, com uma parte mais de implantação, de treinamento das novas lojas, enfim, eu fiquei mais com a parte de administração geral do negócio. Com o tempo a gente precisou trazer gente competente, né? O próprio Jackson veio para o time, a empresa começou a crescer, virar mais complexa, né? Então, assim, eu acho que quando tem esse alinhamento de expectativas, né, por mais que, né, estou dizendo aqui que a gente define papéis e responsabilidade, não quer dizer que a gente não ajuda um na área do outro também. Porque eu acho que a sociedade é isso também, né? Quando você tem desafios, você tem, né, você vai se aconselhar com outro sócio. Pô, há pouco tempo eu estava no telefone com o Ari ali, falando de algo que não era da área dele, enfim, mas olha, o que você acha desse tema aqui? O que você acha desse ponto? Né? Então, você tem mais gente para contribuir, né? E eu acho que isso funciona bem quando você tem uma cultura muito aberta, né, de aquilo que nós falamos antes. Você não tem assunto ruim, você pode conversar qualquer coisa. Então, a gente tem muita clareza de papéis e responsabilidades e muita clareza também que eu posso ajudar na área do outro, mas a responsabilidade é do outro. Né? E isso acontece muito, né, na própria rede de franqueados, né? Então tem franqueados que têm mais afinidade com o Jackson, tem franqueados que têm mais afinidade comigo, tem aqueles franqueados mais antigos lá do início que têm mais afinidade com o Ari, né? Então, por vezes, né, a gente tem os nossos combinados, por vezes o franqueado, né, tem um assunto mais difícil para tratar comigo, só que ele não vai tratar, ele não quer tratar comigo, ele vai tratar com quem ele tem mais afinidade. Então quando ele bate lá na porta do Ari, o Ari ouve, né, escuta, entendi e tal, beleza, entendi, mas cara, esse ponto aqui é com o Marcos, a responsabilidade dele. Ou alguém, vai levantar a bandeirinha para falar do marketing. Não, o marketing que... Não, cara, entendi e tal. Mas, cara, fala com a Gisele direto, porque a Gisele, né, ela é que é a responsável pelo marketing, ela vai tomar a melhor decisão sobre esse assunto, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Eu acho que é um pouco desse pano de fundo aí, já que me ajuda aí nesse sentido. O que eu ia comentar, tem um livro chamado O Ego é o Seu Inimigo. Exatamente, muito bom. E o que acontece no mundo animal... E assim, né, o pessoal pode, mas é tudo maravilha. Claro que não, tem um monte de perrengue. E nós vamos falar daqui a pouco. Eu nem perguntei ainda dessa cagada. Eu sempre pergunto assim, tem os dramas. Tem os dramas. Quem não tem drama não aprendeu. Mas a questão toda é que assim, não há ego, né, na franqueadora. E isso às vezes é o grande drama, até das grandes empresas. Nós trabalhamos em empresas grandes que o negócio era sentar na ponta da mesa. Né? E isso era o diferente, né? Isso lhe dava uma importância que na verdade a gente sabe que não existe. E na mundo animal, eu acho que assim, o crescimento que está, né? Esse crescimento que eu falo assim, é um crescimento sustentável. Nós estamos falando aí de um faturamento de 300 milhões de reais ano passado. 90% dos franqueados tem mais do que uma unidade. Por que isso acontece? Porque provavelmente uma boa parte, né, da franqueadora não tem esse ego. Então, né, assim, quem veio de fora, né, eu tô há 2 anos na franqueadora, percebe muito isso, né? Não há ego entre os sócios. Porque o que pode, às vezes, né, a gente pode pensar o seguinte, uma empresa ainda familiar. E de fato, tem, né? Primeiro que nós falamos de família. E a empresa é ainda muito familiar. E às vezes o ego pega, porque é o meu, né? O Chico fez uma pergunta assim, mudar algo que tá funcionando, às vezes se o ego estivesse ali presente, você não mudaria. Porque é meu, porque... Eu que fiz. Eu que fiz. E isso, assim, um dos fatores de sucesso da franqueadora tá aí.
né, tá que os sócios, primeiro, estão muito alinhados e às vezes até bate, né, um franqueado, como o Marcos falou, bate um franqueado falando com, né, com outro sócio, só que a gente tá tão alinhado que às vezes até a resposta ela é igual, sem combinar. Por quê? Porque a sintonia, né, a gente tem uma reunião semanal, toda vez a gente tá se reunindo semanalmente para justamente tá todo mundo na mesma página, mas principalmente é o ego, né, o ego não existe dentro da franqueadora. Eu acho que isso que ajuda bastante, né, Marcos? Assim, eu acho que isso que... Esse teu ponto de novo, né? Eu acho que vamos trazer aqui, né? A gente fala de mundo animal, tá falando de Space Hunters, né? Mas vamos trazer para o mundo dos negócios, né? Eu também tenho alguns aprendizados, né, na minha vida, na minha carreira, e o ego é um deles, né? Então, o ego eu costumo dizer assim, é uma palavrinha de 3 letras que destrói famílias, empresas e nações. Poético. Essa aqui eu vou cortar e vou botar no Instagram. Vamos lá, vamos lá. O que está acontecendo na guerra da Rússia e da Ucrânia? O que está acontecendo lá? O cara que já é presidente, lá o cara, ninguém vai tirar ele da cadeira e tal, não sei o que. Por que ele está fazendo? Às vezes é ego, né? Às vezes não é nada mais concreto, objetivo e tal, é ego, né? E realmente se a gente não tomar esse cuidado, e assim, quem não leu esse livro ainda lê esse livro, né? Até tem no YouTube, ele tem falado, pra quem não gosta de ler, né? Pra quem tem preguiça de ler, né? Hoje, né? Tá muito, né? Eu gosto muito de podcast, estamos aqui no podcast, né? Mas assim, não deixa de ler também coisas na fonte, né? Lá na raiz, a leitura ela é muito produtiva nesse sentido, né? Então vale a pena ler esse livro, né? Do ego, então ajuda muito. E outra, né? Todo mundo tem. Isso. Todo mundo tem ego. Todo mundo tem. A questão é o seguinte, é você saber controlar o seu ego. Saber o seguinte, opa, agora não é mais eu que estou no controle, agora meu ego começou a falar por mim. Então, volta, né? Vamos centrar aqui para realmente fazer o negócio acontecer com base nos nossos valores, com base nos nossos princípios, com base nos nossos objetivos, nós precisamos entregar, né? Então, esse é o caminho. E interessante que o Francisco falou, né? Assim, quando o João veio, né, sim, nós somos uma empresa que entrega estudo. Se o ego do Francisco fosse, né, estivesse no nível high, que em alguns momentos tem, João, olha só, segue nos estudos aí que tá legal, tudo certo, né? Mas a gente tá crescendo. A gente tá crescendo, que faz um monte de estudo. Então, assim, você perceber, e aí vem a transformação das empresas, às vezes começa até aí, né, de você não estar com o ego inflado. E aí você começa a buscar novas alternativas, novas soluções. Assim, nós lá, né, a gente brinca assim, é um turbilhão de inovação. Né? Nós somos conhecidos por inovação. Por quê? Porque a gente nunca está satisfeito com o que está acontecendo. Sempre dá para melhorar, sempre dá para inovar, sempre dá para ser criativo. E é isso que mantém a Mundo Animal ativa, né? A cada momento tem um show novo, tem uma música nova, né? Tem um estilo diferente de fazer acontecer, então acho que é um pouco por aí, sabe? Eu, assim, cara, concordo 100%. Teve uma abertura muito grande, assim, da Space. Acho que a gente tem muito uma visão de entender nossas limitações. Isso é uma coisa que o Francisco também tem bastante, assim, cara, tem coisas que eu não sou a melhor pessoa para tomar esse tipo de decisão. E isso fala um pouco do ego, assim, não tomo as melhores decisões em tudo. Tem gente que é especificamente, por exemplo, dos parceiros, usando um exemplo mais próximo para mim, olha, o João tá em contato, respondendo e falando e fazendo vídeo, fazendo podcast com os parceiros toda semana, todo dia. Vamos perguntar uma coisa para ele, porque daqui a pouco ele tá um pouquinho mais inteirado desse assunto. E são coisas que, assim, eu sou muito um cara de testar. Muito. Para vocês terem uma ideia, a gente está construindo um braço de educação agora, né? Que é o Space Edu. Tem muita novidade chegando, que é bem legal. Atualização do Space Data, lançamos agora. Bastante coisa legal. A gente está produzindo muito, a equipe está muito produtiva. A gente está começando o Space Edu, que é um braço de educação, porque não existe, né? Assim, um braço muito grande de educação sobre geolocalização, no sentido de você aprender conceitos urbanos de como analisar o mercado. Não só, tem, assim, como utilizar uma ferramenta X, Y, aí tem até no YouTube, mas assim, como que tu entende o espaço urbano para analisar e entender quesitos acima de mapas coloridos, que é o de fato que a gente faz. E, cara, a gente gravou o Chico deu uma aula ao vivo, nós gravamos, era uma aula ao vivo gravada, cara, eu mandei para uma empresa júnior que era parceira do Space, que é de Minas Gerais, se não me engano. Talvez eles estejam vendo isso aqui. E, cara, eu mandei e pedi assim, só assistam, não estão cobrando nada, aqui tá o vídeo, passem feedback. E cobrei assim pra que eles assistissem. Legal. E assistiram e passaram. Cara, do nada, assim,
feedbacks muito positivos. Vamos tentar construir um braço de educação. Vamos fazer uma masterclass, vamos fazer o curso. Legal. E assim, até coisas pequenas. Eu mudei o nome do projeto para testar. Análise de novo ponto. Hoje, quando apresento, eu comecei a falar assim, cara, eu vou conduzir o teu processo de escolha de pontos. Em vez de eu fazer eu vou conduzir o teu processo de escolha de ponto. Eu não vou conduzir a implantação, eu vou conduzir o processo que é escolher um ponto. Como é que é o processo de escolha de ponto? Eu vou te falar. Primeiro tu vai olhar mercado, depois tu vai olhar tendência urbana, vai pegar os endereços, colocar nos mapas e fazer um ranking para analisar. Projeto da Space. Eu vou conduzir o processo. Aí tu muda a percepção do cara. Esse cara vai me entregar um estudo. Não, ele vai conduzir o processo de escolha de ponto junto comigo. E começou a ter uma sensação muito legal. Hoje é a principal forma com que eu explico. E tá tudo bem explicar de formas diferentes. Porque, assim, o Guilherme, na nossa ponta comercial mesmo, que atende Google, né? Quem chega de Instagram, ele explica de uma forma um pouco diferente, não tem problema. Que a gente tá alinhado da mesma forma. Eu já explico como conduzindo o processo de escolha. Mas sabe que, agora você falou isso, me lembro assim que eu tenho como regra de vida sempre tentar estar com pessoas ou buscar pessoas sempre muito maior do que eu. Né? Por quê? Porque é a forma com que eu tenho de aprender, né? E nós não somos o rei da verdade, né? Nós não assim, provavelmente você tem que estar ao lado de pessoas que seja bom em algum tema que você não sabe. Porque se você achar que sabe tudo, provavelmente a tua empresa está fadada ao insucesso, ao fracasso, né? Então, assim, esteja sempre ao lado de pessoas até maiores que você, que é o que vai te ajudar o que você fez. Você foi numa outra empresa, foi numa startup buscar feedback, né? Então, assim, e hoje tá tão fácil buscar conhecimento e informação, né? Tá tão barbada de... Antigamente ia comprar Barça. Nossa. Lembra da Barça? Tá novinho, não? Não, mas eu nasci com uma Barça na minha casa. Sempre que eu perguntava uma coisa, sabe aquela época que a criança pergunta, o que é isso, o que é aquilo? Meus pais tinham uma resposta pronta, vai pra Barça. Aí ficava eu lá no... 52. Eu acho que o negócio legal disso é porque quando a gente conversa com empresas que já estão consolidadas, a gente vê a coisa pronta. Diz, isso aqui coisa foi fácil, que o cara tem um negócio de sucesso. Como vocês falando assim, o mundo animal é um negócio que é de sucesso. Quero ver a foto, não ver o filme, né? Exato, aí tu pensa assim, quantas lanchonetes existem no Brasil e quase nenhuma chegou no nível que vocês chegaram. Porque a coisa teve percalços. Eu conversei com um cara num congresso, tava lá tomando uísque, conversando com um cara, e eu olhei e perguntei pra ele assim, como é que tu começou? Perguntei pra ele. O cara tinha uma empresa grande, ele falou assim, eu comecei quando eu era editor de uma revista, eu tinha recém comprado um carro e comprado um imóvel, minha esposa estava esperando um filho, eu fui demitido. O cara falou, então eu estava com uma hipoteca, pagando as prestações do carro, um filho para vir e o dinheiro na conta que era que eu tinha para sobreviver por 2 meses. Aí ele disse, eu tive que me virar. Aí ele começou a me explicar assim, e aí eu começo a ver que boa parte das empresas que a gente tem, vocês têm, muitas das coisas surgiram um pouco da necessidade. Eu preciso fazer isso aqui dar certo. Não vou esperar o negócio ficar pronto. Vamos tocar. É a questão do Space Edu que o João falou. Eu fiz um webinar para um cara nos Estados Unidos que o cara falou assim, eu pilharia fazer um webinar, eu pilho. Sobre que eu nem sabia o que. Eu falei assim, nem sabia o que eu ia falar. Eu falei assim, o que eu vou falar para esse cara? Meu Deus do céu. Fui lá, juntei, fiz uma aula e fiz. De 7 pessoas que viram o webinar, agora deve ter 8, que eu vi ontem. Uma virou cliente. Aí eu pensei assim, cara, peraí, alguém aprendeu com esse negócio. E quando eu falei com o cara, eu disse assim, tu quer nos contratar por quê? O cara, não, disso. Eu falei, tá, tu entendeu o que eu falei? Que era outra coisa, porque era em inglês, então eu não sabia se o cara tinha entendido o que eu tinha falado. Aí o cara falou assim, não, entendi, o que vocês fazem é muito interessante. Aí eu pensei assim, peraí, a gente tá criando conteúdo. E várias vezes eu falava com o cliente, tu me deu uma aula. Cara, a gente tem conteúdo aqui que pode não ser útil para muita gente que está querendo abrir ponto, mas vai ter muita gente que quer gerir o ponto e o cara não entende nada de cidade. E eu não vou cobrar que o cara entenda de cidade. Assim como eu não entendo de operação de restaurante. Como todo mundo, eu já tive sonho de ter bar, mas eu sei que o buraco é muito mais embaixo, eu já desisti desse sonho.
Mas é isso. Mas comprar uma franquia vai facilitar teu caminho. Não, já vai tá falar franquia, não abre sozinho, não. Por enquanto, ele tá fazendo drinks em casa. Quem nunca viu o Instagram do Francisco, por favor, como é que é o teu Instagram, teu arroba? É Francisco Underline Francisco, vamos botar aqui embaixo. Francisco Underline Zancar. Agora vai abrir o Francisco. Cara, assistam ele fazendo drinks, é uma coisa maravilhosa. Seus talentos. Eu parei agora porque eu tô parando de beber, mas quando eu bebia, eu fazia drink, eu ia lá, eu fazia, bacana. Drink sem álcool. Não, agora é só socialmente, né? E a questão é isso que vocês estão falando, é deixar assim, vamos dar um passo para trás. Vamos ouvir o que a pessoa tem para fazer. Na Space, eu sempre tive a cultura de, cara, tu sabe o que é melhor, faz. Tanto que, o Arthur, ele não estava na empresa no início, ele não fundou a empresa, ele não entendia nada de urbano, nem de marketing, ele entendia de marketing. E aí eu disse pro cara assim, não tinha nada na empresa, eu tava me mantendo com ela, meu sócio também, eu podia só falar assim, beleza, eu vou te pagar ali uns trocados e tu faz minha campanha. Ele pro cara assim, cara, tu acha que tu pode fazer melhor o marketing? Pode, então assume. Aí passei para ele começou a assumir. O Felipe, que é nosso outro sócio, também. A gente pagava, eu sempre falo isso, a gente pagava para ele vender, ele não vendia e ficava brincando com ferramentas de gestão de projeto. Aí a gente via assim, Felipe, tu ligou pros leads? Não, mas olha aqui o dashboard que eu fiz, a gente queria matar ele. E a gente viu que o cara organizou toda a parte operacional da empresa. Sim. E é isso que funciona, eu vejo que vocês trabalham dessa forma, por isso que a coisa flui. Mas sabe o que é isso? Eu te ouvindo falar, né, Francisco? Isso para mim tem um nome, né? Se chama cultura. Então, assim, qual cultura você quer para o seu negócio, tá? E a cultura, ela sempre é de cima para baixo. Sempre é de cima para baixo. Nunca vai ser de baixo para cima a cultura. Vai ser senão tu barra, né? Vai lá ser os funcionários que vão agora criar um novo modelo, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de convivência. Não, sempre é de cima para baixo que se cria uma cultura e ela começa pelo exemplo. Né? Então, eu também costumo dizer que nós temos muita responsabilidade, né, de dar o exemplo, né? Eu tenho isso para a vida, né? Então, a todo momento eu sou exemplo para alguém. Para o meu filho, para minha esposa, para algum amigo, para os colaboradores nossos da franqueadora, para os meus franqueados, né? E isso me gera uma responsabilidade do que eu estou falando aqui agora, do que eu estou praticando quando eu saio daqui, de como eu me visto, né, de como eu me posto, o que eu estou divulgando no meu Instagram, enfim. Então você é sempre exemplo, né, para alguém, né? E quando você tem clareza disso, você começa a dar o tom da cultura da sua empresa, né? E aí eu trago um pouco aqui falando da MA Franchising, que é a franqueadora, detentora da marca Mundo Animal, onde nós temos um time aí de mais de 40 pessoas hoje na franqueadora, e é muito bacana assim que a gente procurou criar uma cultura diferente, né? Então, assim como o Jacques comentou, né, que eu também venho de multinacionais, e eu sou muito honrado por todo o aprendizado que eu tive nas multinacionais, principalmente com as pessoas, né, que eu convivi, mas eu também aprendi algumas coisas que eu não quero para minha empresa lá nas multinacionais, né? Então, nós decidimos criar uma empresa diferente. É uma empresa com base em valores, é uma empresa sem vaidade, é uma empresa sem ego, uma empresa que todo mundo conversa com todo mundo, óbvio, tem regras, tem políticas, enfim. É uma empresa leve, rápida, ágil, a gente toma decisão rápido, a gente toma decisão às vezes no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, não precisa passar para um comitê, para uma reunião, para outra e tal. Então, é uma empresa rápida, é uma empresa que atende todos os franqueados a qualquer hora do dia. Então, a gente criou essa cultura na empresa, que é, vamos dizer assim, é uma cultura quase de startup, né? Assim, é uma empresa diferente. Hoje nós temos o time todo home office da franqueadora. Então, nós até no passado, né, pensamos, né, em criar a sede, enfim, centralizar todo mundo. E no tempo, né, nós entendemos que, virou um benefício muito grande para as pessoas, né, o home office. E, né, óbvio, tem seus desafios, o trabalho home office, né, mas nós estamos contratando hoje profissionais excelentes de todos os lugares do Brasil, né, coisa que talvez num local a gente não conseguiria ou teria alguns desafios. Então a gente tem um time, eu costumo dizer assim, a gente, né, procura pagar bem para as pessoas, né, e ter pessoas diferenciadas. Eu costumo dizer assim, a gente tem pessoas fora da curva. A gente tem pessoas que valem por 2, 3, né, turma que realmente... E quando a gente vai contratar, né, e aí eu tô falando tudo isso para falar de cultura, né, e quando a gente vai contratar, né, a gente sempre procura, né, entender se a pessoa está dentro do projeto, né?
A pessoa precisa se apaixonar pelo projeto primeiro, né? Depois a gente vai tratar, né, de remuneração, de, né, horário de trabalho, ou coisa desse tipo, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio, né, assim, das companhias é criar essa cultura, né? Uma cultura de abertura, uma cultura de que, cara, é permitido errar, desde que se aprenda, né, com o erro e não aconteça de novo, enfim, mas assim, né, de não ter punição, né, uma empresa rápida, uma empresa que não tem hierarquia, né, que não tem estrela sentada na ponta da mesa, como o Jackson falou. Então, é um pouco disso, assim, que nós temos hoje na MA Franchise e que está funcionando muito bem. Cara, demais. É uma mesa redonda, aí não fica com a ponta e todo mundo senta no mesmo lugar. Cara, demais. Nesse quesito de aprendizado, eu imagino que vocês... Chegou aquela grande hora, né, de perguntar. Bora lá. Vocês aprenderam muito com algumas que a gente chama de cagadas carinhosamente, assim. Já contamos algumas nos outros podcasts da Space também. Existem alguns episódios que marcaram vocês, assim, como talvez algumas viradas de chave que vocês aprenderam realmente errando, assim, ao longo do crescimento da marca? Talvez o Jackson com... Falar de cagada. Deixa eu falar uma aqui, então. Deixa eu falar uma que é muito... O chefe pode. Deixa eu falar uma que tem a ver até com o que a gente tá falando no podcast. Lugar é lucro, né? Lembra que eu comentei que existiam 12, né, pequenas unidades, né, no interior do estado. E aí, quando eu entrei, né, na marca, e nós começamos a fazer esse trabalho de formatação da franquia, de expansão Brasil, mas a gente também... quando entrou, precisava dar suporte para essas 12 unidades, né, que existiam. E nós tínhamos uma unidade recém-inaugurada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e uma unidade que faturava, por exemplo, né, Passo Fundo, em habitantes, eu acho que é mais do que o dobro do que Erechim, se não me engano. É mais que o dobro. É mais que o dobro de Erechim. E essa unidade faturava 30% do que faturava Erechim. Então, assim, era muito estranho, né, pra gente. Aí, logo que nós chegamos, né, aí o franqueado lá começou a pedir suporte, né, cara, precisa de suporte. Aí chegou o diretor de marketing, né, e geralmente, né, tudo se resolve no marketing, né, e tal. E aí o pessoal começou a botar dinheiro em marketing, e não vinha o faturamento, né. E aí um dos primeiros movimentos que eu fiz quando eu entrei na rede foi visitar essas 12 unidades e conversar com cada um, né, porque... Tem algo que eu acredito também, né, que a confiança é a base de tudo, né? Eu acredito numa boa relação de confiança e você cresce em cima de uma relação de confiança. Então, eu vou lá para o pessoal me conhecer, saber quem eu sou, né? O que eu penso, o futuro da marca, enfim, e olhar no olho de cada licenciado da época que iria virar franqueado. E aí eu nunca me esqueço, aí quando eu fui visitar a unidade de Passo Fundo, né, numa primeira olhada, a unidade era numa esquina, uma unidade bonita, sabe? Um prédio bonito, bem cuidada, o pessoal servindo bem a comida, enfim. Então, quando eu cheguei, assim, né, a minha impressão foi muito boa. Isso eu cheguei lá para umas 8 da noite, e fiquei conversando lá com o licenciado da época, enfim. E aí, pelas 10, quando nós fomos sair, né, a unidade ficava numa avenida chamada, se não me engano, Avenida Independência. E os vizinhos da avenida eram, assim, casa de festa, casa noturna, e assim, a rua, ela tava tomada, né, de adolescentes bebendo na rua, eles chamavam dos kits, né, era vodka com gelo e Pepsi de sacolinha, a rua tomada, né, e aí nós estávamos começando aquele trabalho de desenvolver a Mundo Animal, a posicionamento de marketing, mas nós já tínhamos na cabeça que o nosso público é família, né? E aí, quando eu vi aquilo ali, eu disse, pô, tá explicado. Né? Então, assim, existe o que eu chamo de barreira cultural na cidade, né? E aí, só que era uma unidade mais antiga, enfim, que foi como licença de marca, não tinha ainda um suporte, uma consultoria para escolher o ponto comercial, não se tinha, né, essa ideia da importância, né, ainda de escolher um ponto comercial, né? E aí nós olhamos aquilo ali, e aí na saída, né, eu até falei pro franqueado, cara, eu acho que, pro licenciado da época, e acho que nós temos um problema aqui cultural na cidade, né? Ele disse, pois é, mas quando a gente escolheu o ponto aqui, o aluguel tava barato, tava bacana, o imóvel era bom, tal, a gente achou que ia ter movimento, né? Tinha movimento na rua e tinha realmente movimento, né? Tava cheio. E aí eu dormi em Passo Fundo, só pra fechar essa história, eu dormi em Passo Fundo, e aí quando eu fui eu até tava de ônibus, sabe? Eu ia pra rodoviária, e eu tava lá com o licenciado, e disse, não, vamos passar ali de volta pra eu te mostrar de manhã, umas 7 da manhã. Uma sujeira na rua, assim, uma sujeira, assim, aquele cheiro de pessoal urinando na rua. Então, assim, era um lugar, assim, que não ia se criar uma Mundo Animal pra família, né, do que nós estávamos construindo, né.
Em resumo, né? Aí falamos com o licenciado na época sobre isso, enfim, ele entendeu o conceito, né, do que nós estávamos criando e tomou a decisão de mudar o ponto, né? E aí mudou o ponto e quando mudou, aí o faturamento hoje fatura 3 vezes mais do que a cidade de Erechim, que é o que nós entendíamos na época, né? Então, assim, esse é acho que um aprendizado muito importante. E aí a gente também começou a perceber, né, em toda a modelagem que estávamos fazendo, né, de pilares, né, jurídicos, pilares de operação, pilares de marketing, né, a gente entendeu assim, olha, precisamos avançar também na questão aqui da escolha do ponto comercial, né, e aí foi aí que nós fomos aí, conversamos com vocês também, e aí começamos uma parceria. Né? Tu lembra como é que Avenida Brasil, né, em Passo Fundo? Hoje fica na Avenida Brasil. Eu sei, eu passo na frente pelo Hoje é na Brasil, hoje tá muito bacana ali. É bem legal essa unidade. Bem legal. Tu lembra como é que foi esse link da primeira conversa com a Space, da primeira experiência? A minha primeira experiência da Space até foi através de um franqueado de Cascavel, né? Eu acho que foi ele que encontrou vocês. Nós já vimos buscando na época alguém para fazer essa assessoria, né? De escolha de pontos, né? E aí o franqueado que nos comentou, né? Da Space Hunt, passou o contato, acho, do Chico. E aí eu chamei o Chico, a gente fez uma primeira reunião. A gente né? fez trabalho para eles. Foi Cascavel. Cascavel. Eles eram um pessoal que era conhecido da tia da minha esposa. Da prima da minha esposa. Olha desculpa. só. E aí, exato, eles eram dentistas também. A prima da minha esposa era dentista e eles nos contrataram. Isso foi em 2018, 2019. Final de 2019. Isso aí. Aí depois aconteceu 2020. Aí foi agradável. Exatamente. Foi aí que a gente conheceu, né? A Space Hunter. Enfim, e de novo, né? E aí eu vou voltar aqui no que eu comentei antes, né? E não é porque o Francisco está aqui também, mas assim, quem está por trás das empresas, né? E aí quando a gente teve a primeira conversa com o Francisco, primeira coisa assim, né? Precisa ter afinidade, né? Tipo, um cara de valor, uma empresa séria, né? Uma empresa que realmente quer ajudar, vai contribuir. Tô falando direto lá com o dono da empresa, né? Entendi que vai contribuir para o nosso negócio, tem experiência, tem know-how, né? E a gente começou a fazer os primeiros projetos junto, aí vem também aquela postura assim de, vamos inovar, vamos fazer junto, vamos mudar, entendi aqui, então tu precisa de mais velocidade, então vamos fazer, precisa fazer a reunião com o franqueado, vamos fazer também, né? Então de trazer uma solução, assim, né, realmente para o cliente, né? Eu acho que esse foi o início da nossa parceria. Sabe que isso é muito comum, assim, a gente vê, até compartilhando aqui outros casos específicos, é muito comum a gente começar uma parceria com a rede pelo franqueado. O franqueado, às vezes, assim, a gente sabe que tem aquele franqueado que quer mais. Tem aquele franqueado que tá tranquilo com qualquer coisa que tu dá pra ele, praticamente qualquer coisa, ele vai achar ótimo, vai estar feliz, vai estar tranquilo. Às vezes a gente nem dá o suporte que ele precisava, mas ele tá tranquilo, né? Às vezes ele nem fala e tudo mais. E tem aquele franqueado que tu sabe que, independente do suporte que ele vai dar, ele vai querer mais. Esses caras, eles buscam por fora, eles chegam dentro da Space e é muito comum a gente na primeira reunião falar o seguinte, olha, mas eu não tenho o briefing padrão da tua marca. Eu vou ter o que tu me falar, que é o briefing padrão da tua marca, mas eu preciso disso, do briefing padrão que o Marcos comentou aqui. Porque isso muda a questão cultural. E a gente fala assim, cara, eu preciso falar com a tua equipe de expansão. Porque senão eu não vou ter o briefing e assim, eu posso fazer um projeto, só que eu vou fazer um projeto da tua visão. E não necessariamente da visão da marca. É muito comum assim, cara, até pra te falar assim, esse ano a gente já fez mais de 6 ou 5 Cacau Show. A gente não tem parceiro com o Cacau Show. A gente conhecemos o Arlan, tive num evento junto com ele em Curitiba, né? O Arlan Rock, que é um dos... É o diretor de expansão da Cacau Show. Falamos com o Peterson, que é do time de inteligência de mercado deles. Não temos uma parceria, né, formal de indicação junto com eles. Os caras vêm. Porque eles pensam assim, nossa, eu quero algo a mais, e eles vão respeito. E aí a gente, obviamente, sempre vai atrás. Olha, se isso é uma coisa positiva para um cara, vai ser positivo para o outro que talvez não falou. Mas não falou porque ele não conhece. Isso é muito comum, assim. E vocês notaram essa evolução ao longo do tempo, assim, da Space? Vocês, né, projeto de 2019, acho que era outra empresa, né? Assim, até essa questão da indicação, porque, assim, hoje a Space ela seria metade do tamanho se a gente não tivesse braço de indicação. É quase 50% o número de parceiros e de indicações que a gente tem. Então, é muito grande, num nível de empresa, né? Assim, metade da tua empresa não existiria se não tivesse essa rede. E sim, vocês notaram essa evolução ao longo do tempo? Eu peguei o início lá, o Jacques pode... eu já peguei a metade, assim, né? Foi em 2022, né? Que eu cheguei na MA. Mas, assim, nesse tempo todo, eu acho que, assim... Primeiro a gente precisa conceituar... pelo menos do nosso lado aqui, que a gente fala para os franqueados que não é fácil escolher um ponto.
Né? A primeira coisa que, assim, se fosse fácil, a gente, né, daria lá no Google Maps, escolheria onde é o centro, né? Onde é que é o centro? E colocaria lá uma mundo animal. Mas é o que você falou, João. Primeiro que tem qual é o perfil da franquia, né? Qual que é o jeito de ser, quem é o público que atende. E aí, né, com esse briefing, a gente vai para a busca do ponto. E o que eu assim, quando eu cheguei em contato com a Space, né? E que eu acho que nos ajudou bastante, assim, nesse sentido, que vocês, eu acho que vocês conhecem tão bem quanto nós a Mundo Animal. E aqui tem uma diferença, né? Você só conhece um pouco da essência da Mundo Animal. Então, muito mais do que dados, né? Do que localização, vocês também conhecendo um pouquinho da essência, porque talvez, assim, né? É aquilo que os números não mostram, né? E claro que, sim, né? Às vezes até é binário, né? Mas além do binário, tem um pouco dessa essência do mundo animal, a essência de determinada empresa, que é o legal para que vocês, eu acho que vocês conseguem capturar muito essa essência das empresas. E tô falando aqui mais da Mundo Animal, né? Assim, conhecem melhor a Mundo Animal e isso ajuda na decisão. E nos dá um pouco da segurança, que é bem importante, né? A gente fala assim, escolher ponto talvez seja quase que 50% de um bom negócio vitorioso, né? Porque se tiver... O Marcos acabou de falar aqui um case que, errando o ponto, faturava 3 vezes menos do que deveria faturar. Botando dinheiro em marketing. Achando que, né, que o marketing vai levar as pessoas. Por quê? Porque tem uma essência do mundo animal, porque são famílias, né? São famílias que às vezes, né, precisam estacionar, porque tem que tirar o seu filho da cadeirinha, né? Existe uma jornada do cliente onde o ponto ele é importante. Tem que ter estacionamento, tem que ser uma via, né, uma via mais fácil de chegar. De novo, né? Porque o seu pai vai precisar deixar o seu carro, vai ter que tirar a sua criança, vai ter que à noite, chovendo. Então, essa dinâmica, né, que eu acho que a Space ela pega muito bem assim, né? Porque consegue pegar a essência da empresa. E aí junta a essência com dados, dá match. Né? E eu acho que é isso que a gente percebeu, pelo menos eu percebi quando eu tive os primeiros contatos aí com o Francisco, com a Space. Assim, de se apaixonar pelo projeto também, né? Eu sinto que vocês também curtem o projeto Mundo Animal e isso ajuda bastante na... Isso ajuda. É uma coisa que uma vez eu ouvi alguém falando, que se tu vai pegar um psicólogo, o ideal é tu pegar um psicólogo mais velho. Uma pessoa mais velha, porque é a pessoa que já foi calejada pela vida. Se a pessoa vai te dar uma consulta, uma mentoria na tua vida, que é o psicólogo, o psiquiatra fazem, e a pessoa, nada contra pessoas jovens, mas a pessoa tem 22 anos, acabou de se formar na faculdade, ela tem a teoria, mas não tem a prática. Como é que ela vai te falar como é que tu vai proceder na vida se ela não foi ainda calejada? E o que a gente notou, quanto mais a gente tem de experiência na empresa, mais a gente consegue entender melhor a realidade do cliente. Né? No início não era, a gente foi evoluindo, nossa empresa vai evoluindo. Mas atualmente a gente consegue já, de tanto tempo, a gente já fez esse ano 230 análises, ano passado foi 350. A gente já atendeu mais de 1.400 pontos nos últimos anos. Então, acabou ficando dentro da empresa um conhecimento muito grande. Então, teve um projeto que a gente fez que o cliente era de fora, não era daqui. Era de uma cidade que tem problemas graves com criminalidade. São Francisco. São Francisco. Eu sabia que era. É um problemão, porque assim, os dados socioeconômicos da cidade são maravilhosos, tu vai pegar a renda, é altíssima. Mas os caras deixam o porta-mala aberto porque o pessoal quebra o vidro do teu porta-mala para pegar o que tem dentro, para dizer assim, não tem nada dentro do meu carro, não quebra. Então, é assim lá. Então, assim, o cliente ele já tinha uma unidade, já tem há 20 anos, o cara mora lá. Eu nunca fui para São Francisco, mas eu conheço o urbanismo. A gente fez a avaliação, fez a análise, pegou os dados de criminalidade, cruzou. E aí eu disse, esses pontos aqui que tu passou, nenhum deles é muito bom, tá? E a gente deu o parecer. O que acontece? Ele começou a mandar e-mail pra gente botando, e esse ponto aqui, o que tu acha? E eu ia lá, analisava dentro do sistema, botava ali o ranking e mandava para ele. E eu dizia assim, eu passava um parecer daquele ponto. Aí foi lá, o cara foi passando 2, 3 vezes, ele passou o ponto, no último eu peguei e dei o parecer e disse, esse ponto é bom. Dei todas as explicações porque que era bom, ele mandou assim, cara, nunca mais vou fazer escolha de pontos sem passar por vocês. Falou assim, tipo, isso que tu tá me dando é a segurança que eu tava precisando. Porque ele falou assim, eu meio que sentia isso, mas é alguém de fora que tá me falando, é o psicólogo.
Por outro lado, o que a gente tem sempre falado pro franqueado, né? Existem os dados, existem o estudo, mas tem também o conhecimento local, né? Assim, ir manhã, tarde, noite, ir madrugada, vai sentir o ponto, porque essa é uma decisão, ela também é conjunta com o franqueado. Ele precisa também sentir como é o ponto que nós falamos que seria o melhor. É o negócio dele, né? Porque às vezes chega lá no local e tem outras coisas que o estudo não mostra, né? Tem peculiaridades locais, como o Marco falou ali, no Passo Fundo, era a rua dos barzinhos. Isso. E isso é importante o cliente falar. Esse cara falou, não, olha, Tenderloin, ele falou assim, não, pelo amor de Deus, tinha um ponto que era nesse bairro, que é uma região que depois a gente viu, conversando com ele, que é a área onde tem a Cracolândia de São Francisco. O cara, não, como assim Tenderloin? Eu falei assim, a gente conversou com ele e disse, então tá. Mas ele entendeu que é uma via de mão dupla. Sim, exatamente. E esse é o segredo. Isso mesmo. Demais. E acho que assim, pra gente conseguir finalizando também, tivemos muitas bons insights aqui dentro dessa conversa. Um tempo maravilhoso de podcast. Queria pra gente deixar também uma visão de finalização de tudo isso, né? O que tu deixaria, né, fazer a pergunta pro Marcos e pro Jackson também, que vocês podem responder, de grande ensinamento final, assim, tanto da experiência de vocês dentro do franchising, quanto junto com a Space, para outras franquias que estão nos ouvindo, né? Afinal, o nosso público é muito voltado ainda dentro do franchising, empreendedores e franquias que estão nos ouvindo e que daqui a pouco ainda não têm a experiência de vocês, estão na primeira, 10ª unidade, ou até que até tem mais unidades, mas ainda estão descobrindo esse mundo de lugar é lucro. O que vocês deixariam, assim, como uma grande palavra apanhada vou começar para depois deixar o maior patente e terminar. Tô brincando. Você vai pagar um almoço. Nós não temos a política do cargo maior pagar o almoço. Aqui tem, é bom que o Francisco paga pra mim. Então já sabemos. Vocês descobrir isso. Já sabemos que o Francisco vai pagar o almoço pra nós. Então. Tu nem sugere outra coisa. Mas vamos lá, eu vou abrir em 2 pontos aqui, né? Primeiro, para aqueles empreendedores ou que têm franquia ou que estão pensando em franquear o seu negócio, né? Às vezes, né, a gente tem aquela ideia de que tudo é caro, né? Ou que, eu vou usar aqui o exemplo da Space, né? A Space não é para mim. A Space é muito caro e a Space eu tô começando, então não faz muito sentido. Para esse empreendedor, o que eu diria assim? Já começa certo, né? Já, assim, outras redes passaram por algumas dores que você não precisa passar. E aí vem assim, né, as lições aprendidas. Tem muitas lições aprendidas de conhecimento público, né? Nós aqui falamos várias, e que você não precisa passar. E aí vem a questão da humildade, né? Ser humilde para aprender com os erros dos outros, de tal forma que você já comece certo, né? Acho que esse é um primeiro ponto. E para quem gostaria de ter uma franquia, né? E por que franquia, né? O Marcos falou um pouquinho que assim a franchising no Brasil, por que é bom, né? Eu vou trazer aqui pro nosso assado, né? Essas muitas lições aprendidas, né? Que nós passamos, o que o franchising todo no Brasil passou. É a forma com que você tem de errar menos, né? Hoje no Brasil a mortalidade de empresas que não são franquias é de 20%, 30%. No franchise é de 5%, 6%, 8%. Isso mostra o seguinte, né? Que já é um modelo validado, um modelo que foi testado, um modelo que tem sucesso. Então, hoje, e o franchise no Brasil hoje é muito novo ainda, né? Assim, mercados como o mercado americano, hoje as franquias já têm muito tempo, né? No Brasil ainda é novo. Mas a escolha por uma franquia talvez seja uma das melhores hoje para quem está começando, porque vai encurtar muito o caminho, né? Encurta muito aí as suas dores. Então, quem quiser, inclusive, pode até ter uma Mundo Animal. Exatamente, invista numa Mundo Animal. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube, se você está no YouTube, vai ter site, Instagram, redes sociais, tanto do Marcos, quanto do Jackson, quanto da Mundo Animal. Entre em contato, conhece um pouquinho mais, acho que é bem legal. Legal.
Isso aí. Merchan de graça, viu? Boa, Não fui pago. Mais um merchan de graça. Mas eu vou na linha aqui do que o Jackson está comentando, né, falar assim sobre o mercado, né, de franchise no Brasil. Então, o mercado de franchise no Brasil ele é muito incipiente ainda, né? Uma lei muito recente de franquia, enfim, comparado com o mercado norte-americano, né? Que está anos-luz na frente. Então, eu vejo muita oportunidade ainda no Brasil para o crescimento do franchise, né? Então, é algo que até os próprios números, né, do franchise mostram que o setor de franquias no país já superou o período, né, antes da pandemia, já cresceu, né, novamente, enfim. E dentro, né, do setor de franquias, hoje o maior segmento é o de alimentação, né, é o food service, que é o segmento aí que nós estamos aí inseridos também, por mais que a Mundo Animal, né, tenha uma pegada diferenciada, que não é foco no produto, e sim foco na experiência, né, com gastronomia, mas, de certa forma, nós nos comparamos muito com o setor do food service, que é o maior segmento hoje dentro do franchise, né? E o que eu acredito, né, aí falando um pouco desse crescimento da Mundo Animal, que aí praticamente 4 anos, né, nós temos 75 unidades em operação, pensa 4 anos com 2 de pandemia no meio, né? Foi um desafio para todo o setor. Temos aí 75 unidades em operação, tem mais 70 unidades já vendidas e a Mundo Animal continua aí nessa expansão de forma muito sustentável, né? A gente costuma dizer que é um passo de cada vez, mas o que nos trouxe até aqui e o que nós acreditamos realmente é um sistema equilibrado, né? E aí quando eu falo um sistema equilibrado, eu costumo trazer uma metodologia dos 3 Fs, né? Que são franqueados, fornecedores e franqueadora, né? Então quando, né, esse tripé aqui ele está equilibrado, quando realmente é um sistema de ganha-ganha, sem ninguém estar explorando o outro, né? Realmente é algo que vai ser sustentável, né? Que vai crescer. Então, acho que tem um papel muito forte da franqueadora de ficar equilibrando, né, esses pilares, e isso a gente tem feito, é isso que nós acreditamos, temos orgulho de falar aí que temos muitos parceiros que começaram conosco lá atrás, que acreditaram no nosso projeto, estão até hoje também, enfim, que nós também conseguimos ter essa troca com os parceiros, né, de levar conhecimento dos parceiros, né, aprender muito, participar, enfim, de projetos juntos aí, né, já teve episódios aí, até a própria pandemia, né, que nós caímos para dentro da casa de alguns parceiros para ajudar o cara a não quebrar, né, para ajudar, é um parceiro importante, pô, vamos se ajudar, vamos lá, você esteve com a gente até agora, deixa eu entender tuas contas aqui, deixa eu entender o que dá para fazer, então a gente ajudou parceiros também. E é nisso que nós acreditamos, assim como, né, a questão dos franqueados, né? Hoje a gente tem um time muito bom de franqueados, eu acho que isso também ajuda a elevar o nível da rede. Temos um time muito bom na franqueadora, também pessoas fora da curva. Então é isso que nós acreditamos, assim, sabe? É um sistema realmente equilibrado, é um sistema de fato, né, ganha-ganha. Demais. Lições incríveis. Quem ainda não foi ver o show do Leonel, por favor, faça-se o favor de ir na unidade mais próxima. Se tu ainda não conhece a Space também, tá? Por favor, te inscreve aqui no canal. Tem muita gente que assiste e não se inscreve. É de graça. Todo youtuber fala isso, né? Tô me sentindo no youtuber. Mas é de graça mesmo. Te inscreve aqui no canal, dá o joinha aí, o curtir, e compartilha com os teus amiguinhos do franchising ou empreendedores que tu acha que vão gostar muito de ouvir um pouco das lições do Marcos e do Jackson também. Agradecer muito a participação de vocês, tá? Falei que as redes sociais de vocês também vão estar aqui embaixo. Pela parceria, pelo tempo, muita coisa a gente ainda vai evoluir, tá? Obrigado por compartilharem aí também umas cagadas interessantes aí com a gente. A gente sempre compartilha também. E pela participação, por terem vindo, né? Presença ilustre, inclusive Estância Velha e veio de Floripa. Então, obrigado mesmo. Nossa, show. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sempre sou coadjuvante no podcast. Só agradeço. Cultura, nosso CEO coadjuvante. Isso aí. Isso aí. Nos encontramos no próximo episódio do Lugar é Lucro. Até mais.